Primeiro, antes de começar, só um parênteses aqui na introdução do Marcelo, quer dizer, acho que o programa de compliance nunca é fruto de uma pessoa, ele é fruto, na realidade, de um trabalho em conjunto das organizações, né? No fundo, as organizações se mobilizam para tentar procedimentalizar como é que elas vão lidar com algo que é básico em todas as organizações, que é o cumprimento de determinadas normas, de determinadas leis, então, e não mais do que isso, né? Procedimentalizar isso e criar sistemas que permitam prevenir melhor para que não haja nenhum descumprimento de normas e também identificar, caso aconteça alguma coisa, identificar e poder tomar medidas cabíveis. Então, nesse projeto, eu tive a honra de ajudar a coordenar o projeto, mas claramente um projeto com envolvimento de toda a BEX, o Marcelo, o Gustavo, o Ciane, o Ricardo diretamente envolvido, diversos dos jurídicos de todos os associados, então isso passou pelos jurídicos associados, tivemos vários inputs, alteramos redações, ajustamos aspectos, para chegar em algo que fosse um consenso para a organização. Então a ideia, de fato, do programa de compliance é tentar ter algumas orientações estabelecidas de forma clara, direta, objetiva, e ter um procedimento interno para lidar com essas orientações. No fundo, é isso. Está aqui também, que participou desse projeto, a Carolina Marchiori, que trabalha comigo lá, e a gente acabou, no fundo, coordenando todos esses inputs que foram diversos, tanto da própria BEX quanto dos vários associados. Feito esse parênteses, eu preparei aqui, te peço para me ajudar, aqui uma breve apresentação. A ideia é que a gente não gaste mais de 50 minutos a 1 hora, depende um pouco do interesse de vocês em outros assuntos, exemplos, e o ideal é que a gente possa interagir, que não seja aqui um monólogo meu. Eu sei que é aquela coisa, putz, lá vem um cara chato aqui me falar 40 minutos de um assunto que eu já conheço. Eu espero que vocês não conheçam tudo sobre o assunto, e eu espero que a gente possa ter um diálogo produtivo também. Acho que às vezes o que surge nessas sessões são, no fundo, conversas e até, poxa, exposição sobre aspectos que mereçam atenção. Fala, poxa, mas se acontecer isso aqui, ou se acontecer aquilo ali, como é que eu lido com essas situações concretas no dia a dia? E a ideia é essa mesmo. Eu vou trazer alguns exemplos para os senhores, mas, claro, me interrompam a qualquer momento também, e ao final, se houver alguma questão, a gente também pode falar um pouquinho. Então, vou falar um pouco de contextos justificativas, quer dizer, por que um programa de compliance, no fundo, por que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, por que a BEX entrou nessa discussão. Segundo, falar um pouco do escopo e da abrangência do programa desenhado pela BEX e aprovado pela diretoria, autoridades competentes e atribuições. A gente vai falar aqui de defesa da concorrência e lei anticorrupção, então a gente vai falar um pouquinho dessas autoridades. Preocupação no âmbito de associações, quer dizer, quais são as preocupações principais no âmbito de associações, não só a BEX, todas as associações têm esse mesmo tipo de preocupação, e diversas delas, principalmente as associações mais estruturadas, como é a BEX, mas associações de diversos outros setores, têm se mobilizado justamente para ter programas de compliance e atenderem a todos os requisitos aí da legislação. Vou falar um pouquinho disso. Diretrizes para o cumprimento da legislação, que é um pouco aqui dos do's and don'ts, né, o que fazer, o que não fazer. Coisas são razoavelmente claras na legislação que devem ser colocadas. Claro que tem muita coisa que não necessariamente é clara e que vai ter que ser consultada, vai ter que ser perguntada ao Marcelo, aqui na qualidade do líder aí do programa de compliance, ou a própria diretoria em algum aspecto, mas que, no geral, algumas coisas são bastante claras do que se deve ou não se deve fazer. A gente vai passar um pouquinho sobre isso, que está também nos documentos que vocês já receberam. E, finalmente, alguns dos instrumentos aí do programa, né? Então, é isso que a gente vai cobrir hoje brevemente. Então, vamos lá. Falando rapidamente, por que o programa de compliance, né? Acho que isso está ficando cada vez mais claro para todas as organizações. Vamos em frente. Primeiro, a Lei de Defesa da Concorrência é crescentemente importante. Desde 94 a gente tem uma Lei de Defesa da Concorrência que colocou o CAD no mapa dos negócios. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em 94 veio a Lei 8884, que naquele momento, o CAD já existia desde 1962, mas ninguém lembrava que o CAD existia. E ele, de fato, se tornou um órgão relevante a partir de 94,
se consolidou ao longo dos últimos anos, e a gente tem uma nova lei a partir de 2011, que deu mais poderes para o CAD. Então ele não só se consolidou, mas ele ampliou seus poderes e ampliou sua atuação a partir de 2011. Teve a edição da Lei Anticorrupção em 2013 e o decreto que é regulamento em 2015, e está sendo extremamente aplicada no momento, quer dizer, ela tem a grande prova de fogo, acho diferente da Lei de Defesa da Concorrência, que começou com alguns casinhos lá na década de 90, ela começa com um casão, que é o caso da Lava Jato, e com grandes desafios pela frente, problemas na aplicação da lei, mas que está aí e demonstrando que ela veio com força e veio para ficar. Então esse é um aspecto também bastante importante. Recentemente, tanto o CAD quanto a CGU publicaram guias de compliance, então ambos têm documentos orientando as empresas e organizações de uma forma geral a estruturarem programas de compliance, falando, olha, um programa de compliance é adequado, eu imagino que deva ter isso. E a gente, obviamente, está sempre observando o que esses guias estão colocando. Isso foi muito discutido no ano passado, tem diversos eventos feitos pelo CAD, pela CGU na parte de anticorrupção, tentando orientar o mercado de como esses programas deveriam ser estruturados. Então, esse é o contexto no qual essa discussão vem na ABECS. Eu acho que não é só na ABECS, em múltiplas organizações, diversas associações, quer dizer, o que a gente vê nos últimos 2 a 3 anos é uma mobilização muito grande das organizações em torno de programas de compliance, e a ABECS vem dentro desse movimento, sendo uma associação que é líder em termos de governança, de estruturação, conta com muitos associados, então é natural que organizações com esse grau de estruturação tenham preocupações de compliance. E por que todo mundo está se mobilizando em torno de compliance? Porque isso evita penalidades, então, quer dizer, muitas vezes, por um mero desconhecimento, as pessoas acabam fazendo alguma coisa que pode vir a ser considerado um ato ilícito, isso pode ensejar uma penalidade, seja para a organização onde elas estão, seja para elas próprias. Então é importante ter conhecimento, em primeiro lugar, e evitar esses riscos desnecessários. Segundo, boa reputação. Acho que todo mundo hoje está buscando ter uma reputação positiva e evitando, evidentemente, ter qualquer tipo de dano à sua reputação. Quer dizer, a reputação é um grande bem que você constrói ao longo de muitos anos e que pode ser destruída muito rapidamente. Então, prezar pela reputação é algo extremamente importante. E, finalmente, no caso de haver algum problema, de haver algum ilícito, e deslizes acontecem, gente, acontecem em qualquer organização, são muitas pessoas envolvidas, então isso pode acontecer. Os programas de compliance estão sendo considerados um atenuante. Então, você ter um programa de compliance robusto pode ser considerado uma atenuante em eventuais punições dadas determinadas circunstâncias. Então, por tudo isso, quer dizer, quer para evitar qualquer penalidade ou qualquer problema, quer para manter uma boa reputação e construir essa reputação ao longo do tempo, mantendo, quer por ser uma atenuante em eventuais deslizes, é fundamental trabalhar dentro desse horizonte de compliance, né? E aqui, a ABECS, eu acho que é uma organização, como eu falei, talvez das associações mais estruturadas que a gente tem no país. A gente já teve o prazer de trabalhar com algumas outras associações bastante estruturadas. Então, se a gente pensar na Única, por exemplo, que reúne o setor sucroalcooleiro, ela é super estruturada também, tem uma história longa. Tem várias associações que têm esse histórico e que são associações que são líderes em termos de governança, e acho que a ABECS não é diferente disso, né? Então, a ABECS tem um compromisso sério com o ambiente concorrencial saudável e com combate à corrupção. Livre concorrência, em geral, está associada com preços competitivos, maior produtividade, maior qualidade nos serviços. Então, quer dizer, a disputa no mercado ela é saudável para gerar mais ofertas aos consumidores e um ambiente de maior bem-estar econômico. Bem, bom dia. E do outro lado, quer dizer, evidentemente, um ambiente íntegro, um ambiente sem corrupção, um ambiente onde os negócios se deem de forma ética e a relação com autoridades também, é um ambiente mais saudável para todos, né? Onde a gente tem desenvolvimento, onde a gente tem preservação da sociedade, onde a gente tem maior confiança em todos os agentes do mercado. Então, isso é o pano de fundo dessa nossa discussão de compliance. Do ponto de vista de escopo e abrangente, os senhores devem ter visto 2 documentos, essencialmente, nos quais a gente trabalhou ao longo do tempo aí com a ABECS e com os associados, os jurídicos, os associados também todos comentaram, e essa foi todo um processo de construção. Uma política interna de conformidade à legislação de defesa da concorrência e combate à corrupção, e outra um manual de cumprimento de regras, né? De uma forma geral, um documento são diretrizes mais amplas e mais gerais sobre compliance, quer dizer, que regras são essas? Que a gente está aqui buscando cumprir e ter uma adesão
da organização a essas regras, e outro, um manual de cumprimento, que procura trocar em miúdos algumas situações, alguns aspectos, o que fazer, o que não fazer diante de determinadas situações concretas. Então, a ideia de estruturar esses dois documentos é essa. Tá? Vamos em frente. Em termos de autoridades competentes, quer dizer, de quem que a gente está falando aqui? Né? Quem são as autoridades que aplicam essas leis, que fazem o enforcement dessas leis e que lidam com essas questões concorrenciais e de anticorrupção no dia a dia? Na legislação concorrencial, existe essa sopa de letrinhas aqui, que é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, hoje composto por dois órgãos, que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça, e a SEAI, Secretaria de Acompanhamento Econômico, que é ligada ao Ministério da Fazenda. Para quem viu as notícias da área econômica de ontem, foi assumida pelo Mansueto Almeida ontem na equipe do Henrique Meirelles, a SEAI. Né? O CAD ele é uma autarquia e ele está estruturado com três grandes órgãos dentro dele. Um é a Superintendência Geral, que é o órgão investigador, é o órgão que é como se fosse o Ministério Público dentro do CAD, então ele abre investigações, ele formula acusações de práticas anticompetitivas, ele avalia fusões entre empresas para avaliar se elas podem ser aprovadas ou não, e emite opiniões sobre isso. Então ele tanto abre as investigações quanto emite opiniões se deve haver uma condenação ou não deve haver uma aprovação de uma fusão ou não deve. Isso é a Superintendência Geral que faz. Uma vez emitida a opinião da Superintendência Geral, há um tribunal administrativo. Tem 7 conselheiros no CAD, é um presidente e 6 conselheiros. Eles julgam por maioria. Então, se vai haver uma condenação por uma prática anticompetitiva, precisa de pelo menos 4 conselheiros a favor daquela condenação, ou se não tiver 7 conselheiros naquele dia, a maioria dos votantes. Né? O tribunal, então, é a última instância administrativa. Claro, como qualquer decisão administrativa no país, comporta recurso ao Poder Judiciário, então você pode ter discussões judiciais. Agora, o CAD tem sido bastante respeitado no Poder Judiciário, no sentido de ter suas decisões de forma bastante recorrente, confirmadas pelo Poder Judiciário. E tem o Departamento de Estudos Econômicos, que dá suporte econômico a todo esse aparato. Né? Então, o CAD é claramente uma instituição interdisciplinar, essencialmente formada por advogados e economistas, mas tem engenheiros, tem gente com outras formações também, mas que funde essas competências jurídicas e econômicas. Né? Então, você tem muita análise econômica sendo feita e também muita discussão jurídica sobre a aplicação da legislação de defesa da concorrência. Se puder seguir em frente. E aqui, do ponto de vista de penalidades, quer dizer, as penalidades, eu acho que todos acompanham pelos jornais a magnitude das penalidades impostas pelo CAD, elas têm sido bastante elevadas, a gente vai falar de alguns exemplos dela, mas a lei prevê, e isso está detalhado nos documentos que os senhores receberam, um amplo leque de possibilidades. Né? Ele prevê, primeiro, penalidades administrativas, aqui são multas, né, e multas podem variar, no caso de empresas, de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto no exercício anterior à instauração do processo administrativo, nunca inferior à vantagem oferida. Então, o CAD já teve pelo menos 2 casos com multas acima de R$1 bilhão no total. Então, a gente teve o caso de cimentos e o caso de gases industriais, ambos casos que atingiram multas superiores a R$1 bilhão. No caso de cimentos, atingiu, se não me engano, 3,1 bilhões de reais de multas. Os administradores, pessoas físicas e empregados também podem ser multados, né? E aqui o administrador, e aqui administrador estrito sensu, quer dizer, aquele administrador estatutário, aquela pessoa que ocupa uma posição de administração formal na empresa, ele pode ser direto ou indiretamente responsável, e aqui no caso do administrador é importante demonstrar culpa ou dolo, então ele tem que ter sido envolvido naquele ilícito. No caso da empresa, não, a gente chama que a responsabilidade é objetiva, então, independentemente de culpa, desde que ela tenha gerado determinada consequência, ela pode ser punida. E aí é um percentual da multa da empresa, e os demais funcionários, quer dizer, empregados e pessoas jurídicas que não têm um faturamento sobre o qual seja calculada a sua penalidade, o CAD tem um amplo leque de possibilidades, são multas de 50 mil a 2 bilhões de reais. Então, o leque é extremamente amplo que o CAD pode aplicar
incluindo expressamente associações, e aqui se diz até de fato ou de direito, ou seja, você não precisa nem ser uma associação formal e registrada em cartório para que você possa ser punido. Então a lei é super ampla sobre a possibilidade de punições. Para além das penalidades administrativas, que até vão além de multas, quer dizer, você pode ter proibição de licitar, pode ter outras penalidades administrativas, mas que as principais que nos interessam aqui mais diretamente são as de multa. Você também tem sanções criminais, tá? Então, há a Lei 8137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Econômica, que também impõe sanções criminais atreladas a algumas práticas, em especial, acho que a mais conhecida, a prática de cartel, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas em que há cada vez mais recorrentes investigações criminais paralelas à investigação administrativa, tá? E que estão na Lei 8137, que pode incluir pena de prisão. Então, e por isso que é tão séria aqui a nossa aplicação dessas leis, né? Tão grave. São penalidades muito relevantes, são assuntos muito importantes e de órgãos que têm cada vez mais poder de enforcement e de aplicar essas penalidades. Na legislação anticorrupção, do outro lado, a gente tem a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas. Essa foi a grande inovação da lei anticorrupção, quer dizer, ela criou um arcabouço de punição para pessoas jurídicas, quer dizer, corrupção já era punida como crime e já tinha indivíduos eram punidos, mas a pessoa jurídica não tinha um arcabouço para isso. Quase todos os países do mundo hoje, as jurisdições mais avançadas, têm algum tipo de punição para a pessoa jurídica, e havia inclusive pressões internacionais no Brasil para que a gente tivesse uma legislação que também coibisse isso, né? Essa legislação ela atribuiu uma competência bastante difusa, que é para a autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração pública afetado pela conduta delitiva. Então, imagina que a autoridade máxima de um ministério, a autoridade máxima de uma autarquia, pode abrir um processo anticorrupção. Então, você tem essa difusão da competência. E, do outro lado, começaram a surgir algumas regrinhas de centralização da competência também. Então, a CGU é responsável pela centralização de algumas competências no governo federal. No município de São Paulo, por exemplo, você tem a Corregedoria Geral, que centraliza determinadas competências, então, para não criar uma confusão de cada secretaria sair abrindo processos. Mas o fato é que a lei abre bastante. Depois você tem, em cada esfera, a possibilidade de organizar um pouco mais essas competências. E diversos delitos, né? Quer dizer, oferta de vantagem indevida, aí agente da administração pública, delitos em licitações e contratos, dificultar uma investigação ou fiscalização. Então, vários ilícitos com nova previsão na Lei Anticorrupção de 2013, regulamentada em 2015 pelo decreto. Das sanções administrativas, a gente tem aqui a possibilidade de multa, e aqui inspirada no 0,1% a 20%, então, de faturamento bruto no exercício anterior. Também nunca inferior à vantagem oferida, então claramente uma inspiração aí na própria lei do CAD, ou multas de 6 mil a 60 milhões, se não for possível usar um critério de valor de faturamento, né? E sanções judiciais com enorme amplitude também aqui, desde o perdimento de bens, direitos ou valores, até, e essa chama bastante atenção, a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, a rigor, com base na lei anticorrupção, é possível pedir a dissolução de uma pessoa jurídica em juízo. Então, é bastante grave também as consequências que podem advir da lei anticorrupção. Podemos seguir em frente. Além disso, ambas as leis, elas criaram, no caso da lei de defesa da concorrência, isso já vinha da lei anterior, a lei 8884 não previa um acordo de leniência, mas ela foi alterada na virada do século ali de 2000 para 2001 para incluir o instrumento do acordo de leniência. Esse é um instrumento muito poderoso de investigação e que está previsto tanto na lei de defesa da concorrência quanto na lei anticorrupção, né? Ele, no fundo, o que ele prevê é um acordo entre a autoridade e um infrator, né, que possa ajudar a autoridade a entender o que aconteceu numa determinada infração. Então, nesse sentido, é um acordo de delação premiada. É um infrator que vai à autoridade identificar que houve um problema legal com o qual ela tem que lidar, e ajuda a autoridade aqui a identificar os demais envolvidos e obter informações e documentos sobre aquele aspecto. O requisito é que seja o primeiro a se manifestar, que cesse o envolvimento na prática ilícita naquele momento,
que haja uma admissão da participação, cooperação plena e permanente com as autoridades e comparecer nos atos processuais, né? E aí tanto, e só um minutinho, tanto na lei anticorrupção quanto na lei de defesa da concorrência, a gente tem requisitos similares. Na lei anticorrupção, ainda tem várias discussões sobre leniência na lei anticorrupção, acho que a gente está no início da aplicação dela, teve uma medida provisória bastante polêmica no final de dezembro, então a gente ainda vai ver como é que isso vai se desdobrar, em especial esse requisito da primeira manifestação, né, de ser o primeiro. Muitas vezes só tem, cada um tem um envolvimento direto naquele ato de corrupção, então essas discussões ainda estão se dando. No CAD já tem aí, a primeira leniência foi firmada em 2003, então já tem 13 anos aí de leniências sendo firmadas, de forma bastante intensa. O CAD usa isso com muita frequência e ele tem um grande prêmio para quem firma a leniência, que é a imunidade, né? Vamos em frente.